Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te exaltar, bendizer o Teu nome, Senhor, agradecer pela Tua bondade e graça. Continua, Senhor, conosco, nos ajudando, nos orientando, nos ensinando a trilhar o Teu santo caminho, vivendo em paz. Guarda os meus irmãos. Toma em tuas santas mãos cada vida, cada servo teu, Pai, na tua igreja, na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus, meus queridos irmãos. Nós estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O desejo do meu coração, a minha disposição e vontade é continuar fazendo alguma coisa, servindo ao meu Senhor e ao meu povo, e talvez com uma pontinha de egoísmo, ou eu quero fazer isso até o último, ou pelo menos o penúltimo dia de vida. Eu lastimo muitas vezes a perda prematura de alguns ministros, alguns obreiros, alguns servos de Deus. Mas eu lastimo também quando ministros de Deus ficam sem condições, inválidos, prostrados, sofrendo para poder passar. Me dá um misto de satisfação, gratidão a Deus e reconhecimento de valor e virtude quando eu vejo um obreiro ainda com vigor, ainda em pleno vigor, ou pelo menos ainda podendo servir, caso, o meu caso hoje. E de repente ir embora. Ai, cadê ele? Foi ontem. Eu acho isso interessante. Talvez seja um pouquinho de egoísmo. Medo também, não sei, covardia, medo da cama, medo do leito. O leito tem algumas peculiaridades que eu, se pudesse, evitaria. Mas, meus amados irmãos, é tão bom a gente servir a Deus, é tão bom a gente fazer, mesmo pouquinho. Eu sou o indivíduo do pouco. Pouca formação, pouco recurso, pouco. Eu sou o cara do pouco. Eu tenho a cara de pouco. Mas o resultado é que eu tenho uma disposição tão grande, uma vontade tão grande de ajudar, que me proponho. Estou aqui. Palavra ao amanhecer. Salmo de número 114. 8 versículos para nossa meditação. Eu estou fazendo um apanhado para ver salmos em outros textos, que é para a gente não sair de salmos este ano, nos nossos 365. Palavra ao amanhecer, não sair de salmos. Salmos, já tem uns salmos aí escolhidos. Porque a Bíblia tem salmos, do Gênesis ao Apocalipse. O que é salmo? Salmo é uma oração, com um reconhecimento da grandeza de Deus, um louvor por este amor, por esta revelação e alguma exposição. O sujeito no salmo expõe o seu fracasso, o seu receio, o seu medo. Ou no mesmo salmo ele expõe a grandeza, a grandiosidade, a vastidão dos céus, a beleza do Senhor. Aliás, tem um que diz adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, hoje o Salmo 114, para nossa meditação, e você vai certamente ficar gostando de ler este salmo. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário.
e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que viste tu, ó mar, que fugiste? E tu, ó Jordão, que voltaste atrás? Montes que saltaste como carneiros e outeiros que saltastes como cordeiros, que viste? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo no manancial. Bom, é um salmo de identificação. Este salmo identifica Deus como o Criador dos céus, da terra, dos rios, dos mares, dos homens, de tudo. Neste salmo, identifica um povo gestado no Egito, chamado Israel, porque quando ele desceu para o Egito, ainda era conhecido como Jacó. Na verdade, ele sempre foi identificado com os dois nomes. O nome de família, hoje diríamos no Ocidente o nome de batismo, Jacó e Jacov, e o nome da experiência. Ele lutou com Deus. Deus lutou com ele. Lutou por ele. Deus luta por ele. Então diz que ele saiu do Egito, a casa de Jacó, que entrou no Egito com 70 pessoas, e lá tinha 4. O Jacó entrou no Egito com 70 pessoas. Lá no Egito tinha um filho, uma nora e 2 netos. Quando saíram do Egito, a casa de Jacó tinha 600 mil homens de guerra, fora os idosos, fora os jovens sem condições de convocação para a guerra, fora mulheres e crianças. O versículo 2 identifica Judá. Judá era o 4º filho de Jacó. O primeiro filho de Jacó, que seria naturalmente o patriarca, sucessor paterno, foi imoral, foi indigno, foi infiel. Era o Rubem. E Judá era herdeiro. Fica sendo o primogênito. Judá foi o seu santuário. As promessas já indicavam Judá. E ele, pessoalmente, nem fez essas coisas todas. Eu tenho uns queixumezinhos contra Judá. Israel era o seu domínio. Israel era o todo e Judá era 1/12, uma tribo. E Deus operou de uma forma tão grandiosa,
tão gloriosa, tão poderosa, que, na continuação da poesia, o salmista diz: o mar viu isto e fugiu. O Jordão também viu e voltou atrás. O Mar Vermelho abriu-se poderosa e milagrosamente pela palavra e voz de Deus para Israel sair do cativeiro. E o Jordão, 40 anos depois, num período de chuvas pesadas e uma cheia das maiores, que ele se tornaria uma segurança, uma proteção natural na terra prometida, de Jericó e tudo mais. O Jordão se abriu. Para sair do Egito, o Mar Vermelho se abriu. E para entrar em Canaã, o Jordão se abriu. No versículo 4, o salmista diz: os montes saltaram. Ele está se referindo aos tremores que aconteceu. O monte estremecia e fumegava, e não houve uma vítima. Não era abalos sísmicos, eram abalos pelo poder de Deus. Os montes saltaram como carneiros, e os montes pequenos, os outeiros, como carneiros pequenos, os cordeiros. Que viste tu, ó mar, se nunca aconteceu antes e nem depois? Que viste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste atrás? Montes que saltastes como carneiros, e outeiros que saltastes como cordeiro, que viste? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Identificação. Quem em qualquer parte do globo terrestre confessar nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu o perdão dos seus pecados, é pela manifestação, pela revelação e pela misericórdia do Deus de Jacó. Criou os céus, criou a terra, criou a vida animal, vida vegetal, vida humana. Viu os homens se evadindo, se distanciando, se envolvendo com tudo que é maligno, do vício que destrói o corpo à devoção que destrói a alma. Aí Deus enviou seu Filho, nascido de uma virgem conhecida como Maria, que Satanás profanou o nome, mas jamais conseguiria ou conseguirá profanar a pessoa. Nossos astros da música popular diz que toda Nossa Senhora é a mesma Mãe de Deus, mais uma mentira de Satanás. Este salmo é um salmo de identidade, e Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, tem identidade única. A serva de Deus, a mãe do Messias, uma judia mãe, uma mãe judia, uma mãe em Israel. Identificação. Nada altera esta pétrea verdade. Todos os que confessaram ou venham confessar receberão o benefício do Deus de Jacó,
através de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os que rejeitaram e morreram na devoção, na ilusão, na idolatria, na perversidade ou na indiferença, desprezaram e rejeitaram o benefício do Deus de Jacó e a salvação que há em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Profeta dos Profetas, o Senhor dos Senhores, o Senhor da vida, aquele que veio para resgatar você e a mim. Todo aquele que crê, todo aquele que crê, receberá a graça, o perdão e o espírito de adoção que clama Abba Pai. E, identificando Deus de Jacó, no versículo último, diz: ele converteu o rochedo em lago de águas, numa das crises que eram muito permanente, muito constante. O povo com sede, os animais com sede, o lugar era difícil mesmo. Moisés clama e o Senhor diz: fere aquela rocha. Moisés feriu com o seu cajado e foi a maior fonte de água que podia proceder de uma rocha só. Ele fez isto pelo seu poder, converteu lagos, transformou o rochedo em lagos, e o seixo, que ninguém jamais poderia acreditar numa provisão daquela, uma pedra maciça, um seixo, não tinha formação cavernosa, rachaduras aqui e ali, um merejo, como diz o homem do campo. Não tinha. Foi a ação do Deus de Jacó. Um salmo de identidade para você. Eu já me identifiquei. Em 1966, eu me identifiquei. Em 1969, eu confessei o Filho de Deus já como um leitor da Bíblia. E agora estou velho, de cabelos brancos, identificado com o Deus de Jacó na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Identifique-se com Deus. Identifique-se para Deus. Pode chegar como se nunca tivesse ouvido falar e pode dizer: Senhor, eu sou fulano de tal. Nasci assim, vivi assim, tive isto, não tenho isto, estou com tudo, não estou com nada. Ouça a voz de Deus, Ele fala ao coração. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos orar. E hoje a minha oração é por uma família que eu tive um envolvimento profissional, depois fraternal. O irmão Regnoberto Marques de Melo Júnior, a irmã Andréia, eles, alto nível cultural, doutores e tal. Para nós, irmãos. E eles sabem disto, como eu os amo, como eu os amo como irmão. E os seus filhos, Mateus e Emanuele. Vamos orar por eles. Eles estão num projeto de vida grandioso. Eu vou participar esses dias. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua santa presença. Suplicamos pela igreja, pelos nossos amigos, nossos irmãos. Abençoa e guarda cada vida, toma em Tuas santas mãos, Pai querido. Manifesta o Teu poder na vida da igreja. Agora, Senhor, te apresentamos os nossos irmãos, Roberto,
Andréia, o Mateus, ó Senhor, a Manuel, toma em tuas santas mãos, guarda eles da graça da vitória, sustenta com a tua forte e poderosa mão. Abençoa, meu Senhor, os familiares de ambos, toma eles em tuas santas mãos e dá-nos a tua proteção sempre, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.